Essas não são normalmente tarefas difíceis de fazer, mas o frio deixa tudo mais difícil. A gente ganhou mais um trincado no para-brisas. Olha, tava terrível de dirigir. É considerada a 9ª cidade mais perigosa do Canadá. Cara, que loucura. Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente tá aqui na cidade de Dease Lake, como a gente comentou no último. A gente parou num pátio aqui do que parece ser o departamento de trânsito de British Columbia. E aqui do lado tem uma academia. A gente acabou parando aqui porque parecia um lugar seguro e com internet gratuita. E aqui a gente está cercado por pinheiros e neve ainda. Apesar de que não neva alguns dias aqui, a temperatura ainda tá muito baixa e aí a neve acaba não derretendo. Vocês ouviram esse barulho? A neve fica caindo dos telhados, ela começa a derreter e aí ela escorrega do telhado e aí cai no chão e faz um barulhão. Agora acabou de cair um monte de neve na frente desses carros aqui. Ela vai acumulando e vai começando a cair que nem aquela pontinha lá, ó. E aí quando a gente menos espera, essa neve toda cai. Então tem que tomar bastante cuidado quando para o carro perto de telhados assim, para não ficar bem embaixo das abas dos telhados, porque não tem só neve aí. Acaba criando umas partes de gelo e isso pode amassar o capô do carro ou até trincar o vidro. Ó, ficam como se fossem estalactites. Então tem que realmente tomar cuidado com essas coisas. É mais ou menos como a história do coqueiro na Costa Rica, coisa que a gente não tá acostumado, né? Mas que a gente precisa prestar atenção conforme a gente vai passando pelos lugares. A nossa próxima parada é a cidade de Smithers, que está a mais ou menos 600 quilômetros daqui. É uma cidade um pouco maior, então lá a gente com certeza vai conseguir uma boa internet. Mas um dos nossos faróis está queimado. O farol do lado esquerdo está funcionando, mas o lado direito não. Vou dar uma conferida nas outras lâmpadas também. Luz de freio e tal, só para conferir se está tudo ok. Mas aparentemente as lâmpadas traseiras também estão funcionando. E a gente teve que trocar uma lâmpada de um dos faróis quando a gente estava no Chile. E aí eu acabei comprando 2 lâmpadas. Então eu imagino que eu tenho uma aí ainda. Deus. O bom é que esse lado aqui, o lado direito, é bem mais fácil de trocar do que o outro. No outro lado tem a bateria, e aí fica bem ruim, bem complicado a gente alcançar as coisas. E desse lado de cá é mais livre, então é muito mais tranquilo. Essa aqui é a lâmpada do farol que tá queimado, dá pra ver que ela tá preta aqui nesse canto, ó. Estourou o filamento. Mas, felizmente, temos uma lâmpada nova. Assim que a gente chegar em alguma cidade onde eu conseguir encontrar, provavelmente nessa cidade onde a gente vai, tem uma Canadian Tire, eu já vou comprar uma outra lâmpada pra ter de reserva caso aconteça alguma coisa na estrada. Deu certo? Essas não são normalmente tarefas difíceis de fazer, complicadas, mas o frio deixa tudo mais difícil. A gente acaba perdendo um pouco da sensibilidade das mãos e começa a doer bastante a mão. Então fica mais complicado porque para trocar o farol a gente precisa alcançar ali 2 molinhas que prendem a lâmpada, depois a gente tem que prender a lâmpada de novo no lugar. Então essas coisas acabam sendo um pouco mais difíceis por causa do frio. Mas é legal ver como a comunidade funciona aqui. Teve um casal que estava parado com a caminhonete do lado do nosso carro e aí quando ele viu que eu tava mexendo aqui no motor, tava com o capô aberto, ele veio perguntar se tava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Aí eu falei que não, que tava tudo tranquilo, eu só tava trocando uma lâmpada no farol. E aí ele falou assim, ok son, have a good day. Então é muito legal, né, ver como cidades tão pequenas como essa aqui, que tem 335 habitantes, funcionam. Mas é isso, bora pegar a estrada, que a gente tem alguns quilômetros pra rodar hoje. Tempo meio chuvoso agora, mas as estradas estão descongelando. Alguns quilômetros já que a gente está rodando sem ter gelo na pista, o que é muito bom. Ainda tem muitos pontos com bastante neve, principalmente nos lugares mais afastados, assim. Na estrada já tá... nem parece que tava nevando. Em compensação a gente olha pro longe, assim, tá tudo branquinho. Os picos das montanhas, né, tudo bem nevado ainda. E agora a gente já consegue ver as árvores praticamente sem folhas, né?
Quando a gente subiu no Canadá, as árvores estavam começando a pegar essa mudança de cor, muitas bem amareladas, laranjadas, outras ainda bem verdes. Agora a gente já vê mais os galhos, só os galhos. A única coisa que a gente vê são os pinheiros, né? Os pinheiros ainda mantêm as folhas, mas tirando isso, acho que as outras praticamente completamente sem folhas. E a gente continua sem sinal de telefone. É uma rodovia bem solitária, assim. A gente roda por muitos quilômetros sem nenhum carro. Às vezes passa um caminhão. Acho que é uma rodovia que o pessoal usa muito para transporte de carga. E tem placas sinalizando se a pista está aberta ou não. Isso, em vários momentos, né? Tem uma rest area e uma placa dizendo se a pista está aberta ou não. Porque se a pista estiver fechada, você precisa ficar parado ali e esperar a pista abrir. E eu imagino que no inverno mais pesado, quando neva mais, isso deve acontecer com bastante frequência. Sim, porque em várias regiões a gente passa por placas também de zona de avalanches. Então, como a gente está cercado por montanhas, a gente está num vale, provavelmente durante a temporada de inverno devem ocorrer algumas avalanches aí, isso cobre a pista inteira. E a gente tem que esperar a liberação, né? Passar as máquinas e tal. E olha esse rio agora. É muito bonito. Chegamos aqui em Mesiadin Junction, fizemos uma parada aqui nessa cidade. Aqui tem um cruzamento, a gente tem que virar à esquerda agora. O diesel aqui tá mais barato do que a gente pagou no último posto, tá $2,03 por litro. E a gente vai aproveitar para completar para não ter problema de ficar sem combustível no meio do caminho. Bom dia! Nós dormimos aqui na cidade de Smithers. Eu vou fazer o nosso café da manhã. A gente acordou com um clima muito melhor do que tem sido nos últimos dias. Tá super confortável pra gente ficar dentro de casa. Sem o aquecedor. Estamos usando pouco aquecedor. Mas na hora de levantar da cama, assim, a gente liga um pouquinho antes, ou na hora de tomar banho, sabe? Então já deu uma boa amenizada no clima por aqui. Inclusive eu já tô usando manga curta. Mas é claro que pra mim ainda é clima de manga comprida. O bom é que nós podemos usar as nossas tech shirts independente do clima, porque seja de manga curta, seja de manga comprida, seja no frio, seja no calor, ela é sempre a melhor escolha pra gente começar os nossos looks. Eu vou sempre falar looks agora porque eu não gosto da palavra looks, vocês já sabem disso. E eu vivo falando looks. Mas é sempre a melhor escolha pra gente começar os nossos looks do dia. Isso porque a tech shirt é feita com tecido tecnológico que tem regulação térmica. Além disso, ela é anti-odor, não desbota e você não precisa passar. Isso é uma grande vantagem pra quem, como nós, tem preguiça de passar roupa ou não tem espaço pra passar roupa, não tem disposição pra passar roupa. A gente tem todas essas coisas aí, ou melhor, não tem todas essas coisas. E tem várias cores e tamanhos. Só pra referência de vocês, eu tô usando a Nori Green e esse tamanho aqui é o G. Se você ainda não conheceu as tech shirts e todas as outras peças maravilhosas da Insider, eu tenho algumas queridinhas como o Insult, como a Easy Legging. Tem várias peças muito legais pra você conhecer. Aproveita o nosso cupom LEOEFAB pra você ter 12% de desconto em todo o site. Você pode usar o nosso desconto pra comprar roupa esportiva, underwear, roupa pro dia a dia. Tem roupa pro verão, roupa pro inverno, roupa feminina, masculina, tem vários tamanhos. Então você pode escolher, mas sempre usando o nosso cupom LEOEFAB pra você garantir os seus 12% de desconto. A gente vai deixar o link e o cupom aqui na descrição, então assim que você fizer as suas compras com a Insider, fala pra gente o que você comprou e o que você tá achando das peças. A minha é GG, tá? Pra referência. E o Léo falou que tem várias cores. Eu gosto muito das cores mais neutras, então eu tenho a off-white de manga curta e a preta de manga curta. E eu tenho a preta de manga comprida. E os pais do Léo estão trazendo pra mim a off-white de manga comprida também. Eu vou continuar fazendo café da manhã. Eu vou fazer omelete. Peguei um restinho de queijo que tinha aqui, uns croissants e tal. Meio que uma mistura de coisas que estavam sobrando por aqui. E eu vou preparar o nosso café da manhã.
Por mais que a gente tenha dirigido ontem durante a noite, desde Mesiadin Junction até a cidade de Smithers, a gente pegou as estradas desse jeito aqui. Não tem neve. A única coisa que a gente vê nevada são os picos das montanhas ao redor aqui da cidade. Mas as estradas estão completamente limpas. Então foi super tranquilo de dirigir. O único trecho ruim foi antes de chegar a Mesiadin. A gente acabou pegando muita neve por cerca de uns 10 quilômetros. E aí tava terrível de dirigir. Mas logo depois disso já melhorou. E a gente pegou só um pouco de névoa no caminho pra cá, que é tranquilo. Só a gente dirige devagar para tomar cuidado com outros veículos e até animais, mas a estrada estava super tranquila. A cidade de Smithers é um pouquinho maior, aqui a gente tem sinal de telefone, tem Starbucks, Tim Hortons, e aí a gente acabou passando a noite em uma Canadian Tire. Esse ponto tá inclusive marcado no Overlander e teoricamente tem água e um local de descarte para caixa de detritos. Mas ontem à noite eu vim aqui dar uma olhada e a água não tá funcionando. A Sunny Dump, que seria o local para descartar o nosso porta-pote, por exemplo, também tá inutilizada agora. Isso tem sido bem comum, afinal, logo as temperaturas aqui vão cair mais, apesar de que hoje tá super tranquilo, tá entre 0 e menos 2 graus, mas as temperaturas podem cair do nada e aí a água que tá ali na torneira vai congelar. Então eles acabam encerrando muitas vezes esses serviços aí durante a temporada de inverno. A gente ganhou mais um trincado no para-brisas, acabou pegando uma pedra levantando de um caminhão. Então a gente tá com 3 agora, tem um lá em cima, esse novo e esse ali. E como vocês podem ver pelas fitas, a gente teve um problema na tubulação do nosso esguicho. Por mais que a gente tá utilizando os líquidos próprios para isso, para que eles não congelem, a borracha aqui acaba endurecendo bastante. E ontem à noite, quando a gente chegou no posto lá em Mesiadin Junction, eu fui limpar o vidro e eu acabei notando isso. Então eu coloquei essa fita aqui, ó, que a gente comprou para arrumar nossa clarabóia. Resolveu paliativamente, assim. Então, na hora que a gente chegar em Vancouver, eu vou em alguma Canadian Tire ou alguma outra loja que vende peça automotiva para ver se eu encontro algum cano similar para poder trocar e deixar isso aí 100%. Agora vamos pegar a estrada porque a gente quer tentar rodar mais uns 600 quilômetros hoje para que amanhã a gente consiga chegar em Vancouver. A gente vai aproveitar e encher o tanque, tá mais barato do que da última vez que a gente abasteceu e a gente tá pagando R$1,99 por litro. E nessa região é bem mais tranquilo, tem cidades grandes mais próximas umas das outras. A próxima cidade grande tá uns 300 quilômetros, mas ainda assim é bom a gente ir abastecendo o tanque quando dá, para não ter perigo de ficar sem combustível na estrada. Hi, how are you? 2 French vanillas. What size? Big. Medium. Medium. Anything else? No, that's it. Eu entendi big. Eu falei medium. Hi. 628, please. Thank you. Thanks. Gracias. De nada. Olha, não é todo dia que a gente entra com a nossa casa num drive-thru. Muitas vezes tem umas curvas bem apertadas e tal, e aí a gente prefere não passar para não ter problema. Mas esse aqui dava, então a gente aproveitou para passar e pegar um Tim Hortons, um French Vanilla, porque logo a gente está deixando o Canadá. Então a gente tem aproveitado essas oportunidades para tomar os cafés, pelo menos, que a gente tem gostado daqui. E essa cidade aqui é bem pitoresca. Parece uma coisa meio de Velho Oeste, assim. É, então, engraçado, né? Todas as construções, até a decoração de Natal, tudo. E aí tem várias cidades nesse caminho, a gente passou por uma outra antes que tinha essa mesma cara. É legal ver como é que são as cidades do interior aqui do Canadá, dessa parte, pelo menos. Essa cidade se chama Houston. Houston? Segundo a placa que eu acabei de ler.
Houston, we have a problem? Ela é conhecida pela pesca. Pois é, Ela é naturally amazing, segundo a placa. A gente parou aqui na cidade de Prince George para abastecer o tanque. Aqui o diesel tá mais barato, aqui tá saindo 1,85. Então a gente vai aproveitar, encher o tanque, esticar as pernas, provavelmente comer alguma coisa e depois continuar a viagem, que a gente quer rodar mais uns 300 km ainda hoje. Bem friozinho, -1 agora, aqui em Prince George. A gente parou na frente de uma Canadian Tire, então eu vou ali dar uma olhada, ver se eu encontro algum tubo que eu possa usar no nosso esguicho do para-brisas. É bem provável que aqui tenha algo que eu possa usar. Aproveitar para dar uma esticada nas pernas, enquanto a Fábio esquenta a comida, e ver se tem aqui na Canadian Tire. Aqui eu consegui encontrar algumas correntes, e só para vocês terem uma ideia dos valores, essas correntes aqui, ó, que são do tipo que eu gostaria de ter comprado, elas têm os elos pequenos, então a gente não teria problema em colocar na nossa roda, pelo fato de ser rodado duplo. Isso aqui tá saindo R$ 153,99, mas a gente tem que estar ligado nos tamanhos, né? Então, por exemplo, essa aqui não serviria no nosso pneu, um 9575 R16, não tem aqui o nosso tamanho, pelo menos não o que a gente está utilizando agora. Então, toda vida que for procurar um produto assim, tem que dar uma olhada nos tamanhos dos pneus para ver se bate com os tamanhos de pneus do seu veículo. E a maior quantidade aqui de opções é do Snow Cable, que é o que a gente comprou, né? Que daí é esse modelo aqui, ó. E o preço é basicamente o mesmo, é R$ 153,99. Na parte dos carros eu não consegui encontrar nenhum tubo que eu possa utilizar, mas aqui na parte hidráulica eu encontrei algumas opções e esse aqui parece ser uma boa opção. Eu acho que a bitola é bem parecida com o que a gente precisa e é um tubo para combustíveis. É bem carinho, R$ 22,99, mas acho que é uma boa opção caso a gente não encontre outra coisa. A gente vai almoçar agora. Na verdade, é uma almojanta, que são 6 horas da tarde. A gente quis tocar o máximo possível antes de escurecer, mas agora já não tem mais escapatória, já tá bem escuro. O sol se pôs, era 4h30 mais ou menos. Ontem à noite eu fiz um macarrão com frango e brócolis. Já fiz uma quantidade maior, porque nesses dias de estrada a gente procura fazer isso. Praticidade, simplicidade, tudo que é rápido pra comer na estrada é o que a gente acaba comendo. Então eu fiz o macarrão e agora eu só coloquei ele aqui pra esquentar e rapidinho a gente pode comer, descansar um pouco e seguir viagem. Bom dia, galera! Cidade nova, a gente parou aqui em Williams Lake. Acabamos dormindo na frente de um Walmart, de um Supercenter. É uma cidade um pouco maior, parecida com Prince George, que a gente parou no meio do caminho. Mas entrando aqui na cidade, a gente percebeu que ela era um pouco diferente. A gente não via tantos carros parados nas ruas. Então a gente ficou um pouco receoso, fizemos uma pesquisa. É considerada a 9ª cidade mais perigosa do Canadá. Questão de vandalismo e uso de drogas. Então a gente veio até um Walmart, onde normalmente é mais seguro. Tava bem vazio, tinha mais um carro parado do nosso lado, mas passamos a noite praticamente sozinhos. A gente tem aproveitado nos últimos 2 dias e rodado um pouco mais à noite, porque tem menos movimento e as estradas estão muito boas. A gente não pegou mais névoa, não tem mais gelo na pista também, neve. Então a gente continua dirigindo com bastante cuidado, mas tem sido tranquilo de rodar durante a noite. E a vista aqui do Walmart, olha só, é muito bonita. Let go rain. It's not your song to sing no more. Goodbye blame. Weights can't lift you up. You can find a way to drop them. Uma coisa que a gente notou também é que nessa parte do Canadá tem muitas madeireiras. Então no dia de ontem a gente viu muitos caminhões carregando madeira, carregando troncos. Aqui tem uma arena onde acontece um Stampede. A gente percebe que esses rodeios acontecem praticamente no Canadá inteiro. Calgary, Dawson Creek
e aqui a gente passou por esses lugares. E aí normalmente nesses lugares a gente consegue encontrar água e dump station, mas a dump station e a água estão fechadas para a temporada. Como eu comentei ontem na Canadian Tire, que também não tinha água, isso tem sido um problema. Encontrar água nessas regiões nessa época tem sido problemático porque a água congela nas tubulações, então o pessoal acaba inutilizando as torneiras e encerrando esses serviços na temporada de inverno porque simplesmente não vai funcionar. Tem mais alguns locais no meio do caminho onde a gente teoricamente consegue encontrar água, algumas marcações até recentes do Overlander. Então nossa próxima parada, se tudo der certo, é em algum lugar onde a gente consegue encher nosso tanque d'água, porque as coisas estão começando a descongelar, apesar de ontem à noite a gente ter chego em -7 aqui. A gente não imaginou que ia pegar tanto frio, mas como as temperaturas daqui pra frente tendem a ficar maiores, a gente pode utilizar nosso sistema hidráulico de novo. I'm getting the conversation. Oh! I don't like to simply do that. Say hi to Brazil. Say hi to Brazil. Hi, Brazil. Hey, Brazil. From Canada. Yeah, from Canada. William's like, let me take the camera. Okay. Yeah, just up here. Hey. Hey. Say hi. Hi Brazil. Yeah. Hey, Brazil. See you guys later. Subscribe to Leo and Fabi. Yeah, that's it. Yes, they are You're really good. good at this. Are you a Yes. YouTuber as well? No. No? But you should be. Yeah. But people like to see that. That's the thing. Hey, guys. Rolês aleatórios são sempre legais. Muito gente boa as duas. Você achou que alguém ia vir brigar? Você tá subindo o drone, né? Eu achei. Eu vi pela tua reação. Ela chegou, what are you doing? What are you doing? Eu pensei, vixe, será que não pode voar aqui? Só tô subindo o drone. Elas ficaram impressionadas que a gente trabalha com YouTube. Elas viram a quantidade de inscritos e acharam que a gente era famoso. Mas elas também acharam que o Brasil e a Argentina eram a mesma coisa. Fiquem com essa informação. Aqui o preço do diesel tá 1,87. Então conforme a gente tem descido, os preços têm ficado melhores. Não sei se na região de Vancouver, por ser uma capital, o preço vai estar melhor ou não, mas de Whitehorse pra cá, os preços têm descido cada vez mais. Yeah. It would be helpful. Paramos em um lugar que estava marcado como um ponto de água no Overlander, mas para variar tá fechado. Essa tem sido a única parte chata de viajar nessa época do ano por aqui, tanto aqui quanto no Alasca, porque encontrar água tem sido super complexo. A maioria dos lugares, como a gente já comentou várias vezes com vocês, estão fechados porque é inverno, a temperatura está muito baixa, mas mesmo nos lugares que ainda não baixou tanto a temperatura, eles já fecham nessa época do ano, porque se acontecer de a temperatura baixar, né, eles têm que já ter tirado a água de dentro, né, drenado os canos, enfim. Porque senão pode estragar. Exato. Então tem mais um ponto agora, daqui uns 150 quilômetros. Então vamos ver se nesse ponto aí a gente encontra. Eu acho que não, mas enfim, não custa tentar. E aqui é uma região bem bonita, a gente tá passando do lado de um lago. E aí tem muitas das casas que a gente vê em filmes, sabe? Essas casas nas beiras dos lagos, nos Estados Unidos, Canadá. Então é bem legal ver um gramado bem verde, assim, bem cuidado. E as casas de frente pro lago. Don't you ever say you are not enough, baby, you're enough. So don't you be afraid and take a leap of faith. It doesn't have to be. Fizemos uma parada estratégica aqui na cidade de Hope. A gente vai passar a noite por aqui mesmo. Estamos a 150 km mais ou menos de Vancouver. A nossa ideia inicial era tocar até Vancouver ainda hoje, mas a estrada já tá bem escura, apesar de ser uma estrada tranquila. E aqui é uma parada de caminhão, então decidimos passar a noite por aqui mesmo. E amanhã a gente termina esse trecho, que na verdade a gente ainda precisa decidir se nós vamos entrar em Vancouver ou não, considerando aí o nosso roteiro, o tempo que a gente tem. Vamos tomar essa decisão ainda. E nós estamos com fome, porque não paramos pra almoçar, a gente tocou direto.
trajeto até chegar aqui. A gente beliscou umas coisinhas no caminho, como sempre, mas a gente não almoçou. Comemos uns salgadinhos antes de sair. Aqueles salgadinhos que eu mostrei pra vocês lá no vídeo em White Horse. E eu vou fazer uma coisa que há muito tempo não tem nesse motorhome. A última vez que eu fiz, acho que inclusive foi no Canadá, depois de muitos meses, sem fazer arroz e feijão. Não temos farinha pra fazer farofa, mas eu comprei uma latinha de feijão, que é a forma mais prática de fazer feijão dentro do motorhome. E eu vou botar então um arrozinho pra cozinhar, vou temperar o feijão. Comprei uma linguicinha que tem aqui também, fazer uma saladinha e ovo frito, provavelmente. E é isso. Estamos com dificuldade ainda de achar água, então o Léo foi ver no posto se eles têm alguma torneira aqui, e pelas marcações do Oil Overlander parece que tem, mas ninguém fala especificamente onde ou se realmente tem. E se não tiver, a gente tem que comprar mais galão de água. Tem chuveiro, tem ducha no posto de combustível também, se a gente precisar. Vai lá. Uma dá? Não tem? Aqui é caro? Não, eu digo, não tem... Não, tá assim, água. Mas dá pra deixar pra lavar a louça amanhã também, qualquer coisa, sabe? Muito tranquilo. Ordinary love. Yeah. E olha só, fazia tempo que a gente não comia um feijão. Tá bonito, ó. Tá parecendo uma feijoada. Com... É que é tão pouco feijão que 2 linguicinhas já dominou. Arroz, uma saladinha. salada Perfeito. e ovo. Melhor que isso. Se só tivesse farofa. É, uma farofinha bem também, né? Mas logo tá chegando a encomenda de farinha. Bora almojantar, porque estamos com fome. E precisamos descansar também. Esses dias têm sido super corridos. A gente tem rodado uma média aí de 600 km por dia. Hoje a gente até rodou um pouco menos, foi cerca de 500. Mas ainda assim é bem cansativo. E como a gente tá gravando ao mesmo tempo, e aí tem que editar um pouco, organizar os arquivos, essas coisas, então acaba sendo bem cansativo. Mas a gente já tá quase chegando no nosso destino. Logo, logo a gente tá em Vancouver, se é que a gente vai pra lá, né? Descobriremos. E é legal comentar que, como a gente tá de motorhome, quando a gente olha no mapa, 500 km, umas 5 horas mais ou menos, 6 horas é o que o mapa geralmente prevê, o Google Maps. Parece não ser muita coisa, né? Pra gente acaba sendo mais demorado, porque de motorhome a gente não anda na velocidade dos carros, a gente para mais vezes pelo caminho, então não é tão simples assim. Então é bem cansativo. É mentalmente cansativo e fisicamente também. Eu quero aproveitar pra dizer quem mandou mensagens de melhoras pro Léo em relação às costas dele. Muito obrigada. Agradeço. Ele melhorou um pouco, mas como a gente entrou de novo nesse ritmo aí de muita estrada e muito trabalho, então ele tá sentado o dia inteiro, é puxado. Mas logo a gente consegue dar uma respirada e parar um pouco mais em algum lugar. Pra ficar mais tranquilo, né? E vamos jantar vendo Masterchef mais. O vício do Masterchef. This old habit's got a hold on me, won't let go of me. This old habit's got a grip on me, won't set me free, won't leave me be. I can't shake. Mesmo dia? Não. Ao contrário. O cérebro já não tá mais funcionando direito. Muita coisa. Muita coisa. Olha, rodar vários dias seguidos assim é bem cansativo. É mentalmente cansativo, não é nem fisicamente. Fisicamente, né, eu tô com dor nas costas e tal, mas tipo, beleza, para, descansa, dá uma melhorada, mas mentalmente é puxado. Meu Deus, tá. Olha, nada tá funcionando. E o que a gente tem feito é, de manhã a gente trabalha, resolve as coisas que tem pra resolver, porque aí a gente pega o horário comercial ainda do Brasil, e aí no começo da tarde a gente sai e roda aí o tanto quanto dá. Então a gente já tinha um monte de coisa pra resolver essa manhã, falou com um monte de gente, já fez um monte de coisa. E a cabeça... A cabeça não, sei lá, não funciona direito. Esse que é o... E começou a nevar aqui, tá nevando bem pouquinho. Acho que na verdade tá nevando no topo das montanhas aqui ao redor, a gente tá num vale. Mas tá com muito vento lá fora, e aí acho que esse vento tá trazendo um pouquinho de neve pra cá. Esses pinguinhos que tem aqui no para-brisa é tudo neve, que daí cai e vai derretendo. É bem pouquinho assim, é um floco ou outro assim, mas é legal. E não tá tão frio assim, tá 4 graus agora. Vamos, eu vou passar num lugar ali pra calibrar, tem uma máquina que é paga aqui. Na maioria dos postos é pago pra calibrar o pneu, é $2 canadenses. Mas eu preciso fazer isso, as temperaturas estão subindo um pouco, então eu vou aumentar a calibragem nos pneus, como eu tinha deixado em 65, quero voltar pra 70. E aí a gente abastece o carro e segue viagem. Você vai fazer tudo isso ainda? Vai calibrar todos os pneus? Então dá tempo de fazer um pãozinho. Dá? Na hora que você para lá pra calibrar. É que eu ia, né, eu nem ia fazer, mas eu preciso ter um pneu que tá um pouquinho mais baixo, eu preciso aumentar ele. E aí já que eu vou fazer isso, eu vou aumentar a calibragem de todos, né?
gente passou a noite do lado onde abastecem os carros, mas do lado de cá tem uma parte separada só para os caminhões. E essa aqui é a máquina, ó, um Tire Inflator, e aí custa $2. A gente ia antes de sair almoçar. Antes de sair a gente ia almoçar. Mas a gente dormiu aqui no posto e não foi na área dos caminhões. A gente dormiu no estacionamento da conveniência. Deu ali umas 11h30 mais ou menos. Uma pessoa que trabalha aqui no posto veio chamar a gente e falar que aqui era pra gente sair e tal, porque o estacionamento ali é só de 4 horas, não pode passar a noite. Que ele viu que a gente passou a noite ali, não teve problema, mas que agora de manhã então era bom a gente sair. Ele foi super querido, super educado e falou assim: eu não vim mais cedo porque eu não queria acordar vocês, deixei vocês descansarem. Aí ela falou: não, mas não tinha problema, a gente tava trabalhando. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema, só daí vocês saírem logo daqui. Aí ela falou assim: mais uma meia horinha, a gente já tá saindo. A gente terminou o que tava fazendo e deixamos o estacionamento. Fazia muito tempo que alguém não batia na janela pra pedir pra gente sair de algum lugar. Ainda que a pessoa foi super, super gentil, assim. Esperou até quase meio-dia por medo de acordar quem estivesse dentro do carro. Conseguimos calibrar os pneus traseiros só. A máquina não me falava que tinha um tempo limite. A máquina do nada parou de funcionar. Então, a hora que eu achar algum outro, aí eu completo os pneus da frente. Abastecemos o tanque também. Aqui tá R$1,95 o litro, então subiu um pouco. Não sei se agora começa a subir porque a gente tá chegando numa capital. Normalmente nas capitais o preço é maior, é isso que a gente tem visto pelo menos. Ou capitais, lugares muito afastados, né? Esses dois. Então agora a gente tem combustível suficiente para chegar ou em Vancouver ou na fronteira. Vamos decidir ao longo do caminho. Acabou de parar numa rest area aqui, que tem inclusive um sinal de no overnight parking e tá tomado por motorhomes. Por pessoas que estão morando aqui, coisas instaladas pra fora, trailers com as sapatas feitas com tijolos, coisas assim que a pessoa teria mais tempo, gerador instalado. Cara, que loucura. Um seriado. Por incrível que pareça, tem água. Vou tentar parar mais perto ali. Mas como pra cá tem bastante desses lugares que seriam test areas ou E que estão pull-out pra motorhome que a galera tá morando. E aí, volto para aqueles problemas que a gente fala já desde que a gente começou a viajar de motorhome, né? Infelizmente, quando algumas pessoas começam a tornar particular o que é público. Exato. Começa a estragar pra quem... E aí a gente não sabe mais se, por exemplo, muitos lugares estão fechando só pelo inverno, os serviços, seja água, seja deixar estacionar durante a noite, ou se é porque tá acontecendo muito isso de as pessoas chegarem num lugar, ficar e não sair mais. E aí... Aqui, por exemplo, tem lixeiro, do lado do lixeiro tá cheio de saco de lixo, que provavelmente não cabe dentro do lixeiro, porque as pessoas estão usando ali com muita frequência, então espalhando lixo. A gente olha em volta aqui. Tá cheio de lixo. É uma pena, né? Mas já que tem água, vamos encher o nosso tanque. E descobrir se a bomba funciona, né? Sim. A gente não ligou mais a bomba. Não ligamos mais. Descobriremos. Foi obrigado a botar uma touca, tá muito frio, tem bastante vento. E aqui não tem uma torneira, é só uma mangueira, então eu não pude colocar o filtro. Sempre quando a gente tá enchendo eu prefiro colocar o filtro de entrada da caixa, mas aqui não vai ter como. Então eu vou abrir aqui o porta-malas, dar uma olhada na bomba, ver como é que tá. Eu sei que ela já descongelou, mas eu preciso dar uma olhada se nenhuma tubulação estourou, se rompeu alguma coisa. A princípio a gente esvaziou antes de tudo congelar, mas sempre fica um pouco de água dentro, não tem como tirar tudo, então vamos dar uma olhada. To my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by.
Ó, aqui a princípio tá tudo ok, não tem nenhum vazamento. Eu tive que fazer as mudanças aqui por causa do aquecedor para tirar ele da conexão, para conseguir esvaziar ele, e caso a gente pudesse voltar a utilizar a bomba, eu ia deixar o aquecedor de fora do sistema para não ter problema e continuar utilizando o nosso chuveiro de camping. Então em outro momento eu tento ligar de novo e ver se tá tudo ok com o aquecedor. Mas se só o nosso sistema hidráulico voltar a funcionar, já tá ótimo. A princípio tá tudo ok, a Fabi já ligou lá. Liga a torneira aí, mano. E a bomba desligou. Desligou a água? Ah. Testa o chuveiro também. Eu achei que você tinha pedido pra desligar. Testa na pia ali mesmo. Deixa correr um pouco só pra... Beleza. Segundo a Fábio, um problema a menos. E é isso aí. Temos um problema a menos. Nosso sistema hidráulico voltou a funcionar. Conseguimos água. São 2 problemas a menos. Aí em outro momento eu ligo aí o aquecedor, porque agora tá muito frio pra mexer nisso. Nossa, tá muito gelado aqui fora. Went for the dream, but I got lost. This house I leave is nothing like us. Chased happiness, ended up on a one-way street. We're leading nowhere. That's why I leave. Olha, conseguimos resolver praticamente todas as tarefas que a gente precisava do motorhome. Encher a caixa d'água, esvaziar a porta-pote. Era basicamente isso que estava faltando. Agora eu vou tentar voltar ali aonde a gente passou na rest area para ver se eu encontro alguma vaga. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente precisa parar para fazer a live. Então vamos ver se eu encontro algum lugar para parar ali, só pra gente poder fazer a live. Depois a gente segue viagem. As vagas nessa rest area são separadas pros caminhões, trailers e motorhomes e a parte dos carros. Eu acho que só vou encontrar a vaga onde tem uns carros estacionados. Mas beleza, vai ser só por algumas horas. Depois a gente vai sair mesmo, então acho que não vai ter problema. Keep on asking myself in my mind, were you the one? Were you the one that got Bom dia, galera. A gente acabou passando a noite por aqui mesmo. Como a gente tinha live ontem, a gente não tinha muito tempo para rodar para algum outro lugar. Aqui tinha internet, então ficamos por aqui. A live foi muito legal, como sempre. Galera super participativa. E se você não pôde acompanhar, você consegue ver todas as nossas lives. A gente sempre deixa elas gravadas. É só ir na aba ao vivo no nosso canal que você tem acesso a todas elas. E esse foi, sem sombra de dúvidas, o lugar mais esquisito que a gente ficou até hoje. A gente não se sentiu inseguro aqui, mas o fato de ter toda essa galera morando em motorhomes em um local público é bem diferente do que a gente tá acostumado. E é maluco, né? Pensar que a galera tá morando aqui definitivamente mesmo, ó. Tá tudo pra fora aqui do trailer. Tem um outro motorhome ali, tem vários motorhomes instalados da mesma forma aqui. Eu não vou sair filmando todos os motorhomes, porque uma pessoa me viu filmando aqui e já me deu uma olhada meio atravessada. Então acho que é bom eu não ficar caminhando com a câmera e filmando os carros aqui dentro do estacionamento. Mas é maluco, né? Tem gente que se instala em praticamente casas, ó. E aí tomam conta da calçada, estacionam os carros do lado da casa. A gente acaba vendo isso em filmes, seriados, até em noticiários e vídeos no YouTube, mas ainda assim é uma realidade muito diferente. Ontem à noite aqui a gente ouviu de tudo. Desde gerador ligado, que tá ligado até agora, na verdade, não sei se dá pra ouvir aí no fundo, mas tem um gerador que tá ligado, pessoas conversando, pessoas rindo, chamando umas às outras. Tinha inclusive um cara hoje de manhã trocando pneu de uma caminhonete, dessa caminhonete preta que tá aqui atrás. Então foi, sem sombra de dúvida, uma noite diferente. A gente consegue entender que isso é a realidade de muitas pessoas que infelizmente não têm condições de pagar uma moradia ou até mesmo de ter um motorhome, um trailer e ficar pagando um camping, porque tem campings que tem essa opção de você ficar e pagar mensalidade para utilizar o espaço, mas ainda assim é super complicado, porque isso é um local público, e aí as pessoas estão tomando conta de algo que é público, que é de todo mundo, e tomando para si. E eu tenho a percepção de que as pessoas daqui também não concordam com esse tipo de coisa. Há poucos minutos atrás passou uma pessoa caminhando com um cachorro por aqui, e o cara não fez questão nenhuma nem de me olhar na cara, sabe? Acho que esse talvez seja também o sentimento das pessoas que moram aqui na região. E a gente vai se despedir por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para acompanhar toda a nossa jornada. Ainda vai ter bastante coisa nos Estados Unidos pra gente fazer. E mesmo que você já seja inscrito, dê uma conferida, porque algumas pessoas estão sendo desinscritas do canal e acabam não recebendo as notificações. Então dá uma conferida aí para ver se você realmente está inscrito. Segue a gente lá no Insta também, @LeoEFabVale, e aproveita o nosso cupom da Insider, Leo e Fab, você ganha 12% de desconto em todo o site. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!